Ok. Então, hoje, gente, é a nossa quarta aula juntos, né? Não necessariamente a quarta aula da disciplina, mas a minha quarta aula junto com vocês, tá certo? Na aula de ontem, nós vimos o conteúdo específico de fecundação e nidação, tá? Estamos fazendo o percurso todo dessa mulher, né? Desde a ovulação dela, né? Desde a questão do ciclo ovariano, o ciclo menstrual, né? Toda a preparação do corpo que essa mulher faz para uma provável gestação, para uma provável gravidez, né? Não é exagero dizer que nós mulheres, por exemplo, passamos a vida inteira, desde a primeira menstruação, né, desde a menarca, passamos a vida inteira nessa expectativa de engravidar, porque realmente é verdade, né? Dia após dia, mês após mês, o nosso corpo cria essa expectativa, né, para uma provável gestação. Então, prepara todo o cenário para que as condições sejam consideradas favoráveis para esse momento, né? E aí, esse momento não acontecendo, ocorre a descamação do endométrio, né? Que cientificamente, né, é a explicação científica que nós damos para o evento menstrual, né? Mas, uma vez ocorrendo o fenômeno que a gente chama de fecundação, né, que nós vimos na aula passada, que consiste na fusão do espermatozoide, do núcleo do espermatozoide, né, com os 23 cromossomos advindos do pai, com os 23 cromossomos advindos da mãe, que estão localizados no ovócito 2, né? Geralmente, essa fecundação ocorre na primeira porção da tuba uterina, né? E aí, uma vez ocorrendo essa fecundação, a célula ovo ou zigoto ou concepto, né, vai sofrer diversas modificações, né, diversas multiplicações celulares, né, mitoses, e vai se encaminhando para onde? Para o útero. O ideal é que quando esse zigoto chegar até o útero já esteja com o cenário todo preparado, né? Que diz respeito ao quê? O endométrio vascularizado, cheio de sangue, né? Para propiciar um fenômeno que nós chamamos de nidação, né? Que é o implante, a implantação dessa célula ovo ou zigoto na parede do endométrio. E aí, na aula passada, nós vimos que durante as primeiras semanas da gestação, né, esse endométrio, esse sangue que vasculariza o endométrio, é responsável por fornecer oxigênio, nutrientes e produzir hormônios em relação a esse concepto, né? E aí a gente vai dando curso à gestação dessa mulher, tá certo? Gente, só para avisar, tem alguém tentando entrar na sala, mas eu não consigo liberar mais porque a gravação já foi iniciada, tá bom? Então avisem lá no grupo, vejam quem é, para ficar como falta justificada. Eu passar uma atividade e ficar como falta justificada, tá bom? Então, vamos seguindo no percurso com essa mulher que foi submetida, né, que aconteceu no corpo dela uma fecundação, uma anidação, e agora ela está gestante. Então, hoje, na aula de hoje, né, nós vamos falar dos tipos de gestação, tá? Os principais tipos, né, de gestação, a assistência pré-natal, data da última menstruação, que na obstetrícia, na saúde da mulher, nós chamamos de DUM, certo? Data da última menstruação. E data provável de parto, tá? Preciso muito da atenção de vocês na aula de hoje, porque qualquer cochilo pode ser fatal, tá certo? Oi.
Bom dia, imagina. Não. É Bruna, né, que tá falando? Gabi Rayane, não, recebeu não. Viu? Se preocupe não. Relaxa, tá bom? Nada. Então, dando prosseguimento. Recebeu porque você não veio fechar aqui comigo, mulher. Eu morri de saudade. Mas ainda bem que você tá hoje. Uhum. Entendi. Menina, a senhora é barra, viu? Mas vamos fazer o seguinte, eu passo uma atividade para você em relação à aula de ontem para justificar a sua falta, tá bom? Para você não ficar com falta. Tá bom, meu amor? Se preocupe não. Imagina, amor. Imagina, beijo. Então, gente, como eu tava falando, essa aula de hoje, ela tem uns detalhezinhos, certo? Algumas regras que vocês precisam compreender direitinho como é que elas ocorrem, tá? Porque, de fato, da mesma forma que o conteúdo, né, da saúde da mulher, da obstetrícia, inicia, né, dá o pontapé inicial com aquela questão de ciclo ovariano, ciclo menstrual, né? É, essa é a parte essencial para o preparo do corpo da mulher, certo? Para essa gestação. E uma vez ocorrendo a gestação, aí agora sim, nós precisamos focar nesses aspectos, né, de data da última menstruação, idade gestacional e data provável do parto. São dois marcos, dois pontos bem importantes na área de saúde da mulher. Então, preciso que vocês acompanhem bem direitinho o passo a passo dessa aula de hoje, tá certo? Fiquem bem atentos em relação aos detalhes de hoje, tá bom? Então, para iniciar, vamos falar de uma forma geral, né, dos tipos de gestação, certo? Cientificamente, nós temos a classificação do tipo de gestação como sendo duas possibilidades, certo? Que duas possibilidades são essas? A primeira, nós chamamos de gestação do tipo tópica, tá? E a segunda, nós chamamos de gestação do tipo ectópica. Antes de tudo, eu pergunto para vocês, eu quero que vocês me digam. Uma gestação que é considerada, como a gente fala no dia a dia, normal, esse bebê ele se desenvolve onde? No útero. Perfeitamente. O que esperamos é que esse bebê, né, depois de ocorrer a fecundação, é que essa célula ovo ou zigoto, ela chegue até o útero e ela seja submetida ao processo de nidação, né, que é a implantação dessa célula na parede endometrial. E esse endométrio, essa parede endometrial é justamente a camada que reveste internamente o útero. Então, de fato, o que é normal, o que é esperado fisiologicamente da gestação é que esse bebê, é que essa mulher tenha o bebê que se desenvolva dentro do útero, tá certo? Então, anotem aí no caderninho de vocês. Gestação do tipo tópica é aquela em que o feto se desenvolve dentro do útero, certo? Gestação do tipo tópica, só essa primeirinha aí,
é aquela em que o feto se desenvolve dentro do útero, tá certo? Isso é o que é considerado o quê? Normal. É o que é o padrão que se espera fisiologicamente falando, tá certo? Mas lembrem-se que no nosso corpo nem tudo acontece do jeito que é para acontecer. Tudo na vida nós temos o padrão de normalidade e nós temos alguns desvios que consistem, que configuram o padrão de anormalidade, o que é fora do normal, tá certo? No caso de gestação, a gestação do tipo tópica é aquela que está dentro dos padrões de normalidade e é caracterizada pelo desenvolvimento do feto dentro do útero, tá certo? Mas pode acontecer alguma variação, alguma intercorrência que ao invés dessa célula ovo ou desse zigoto e se implantar lá no endométrio, que nós vimos ontem, que é nidação, pode acontecer dele não chegar até o útero, esse zigoto. E aí ele começar a se desenvolver, por exemplo, na tuba uterina, na estrutura que nós antigamente chamávamos de trompa de falópio. Então, na tuba uterina, o que é normal acontecer é o que? A fecundação. Fecundou ali na primeira porção da tuba uterina. Então, esse zigoto, ele vai o quê? Caminhando, vai seguindo o fluxo para chegar até onde? Até o útero. Mas pode acontecer alguma intercorrência, alguma variação em que esse zigoto ele não caminhe, ele não prossiga para o útero. E aí começa a se desenvolver o feto dentro da tuba uterina, tá certo? Então a gestação ectópica, anotem aí no caderninho de vocês, é aquela gestação em que o feto se desenvolve no interior das tubas uterinas. É a famosa, popularmente falando, gestação tubária, certo? E aí vocês imaginem, gente, 9 meses de gestação, 37 semanas, né, de gestação, no mínimo. Esse bebê, ele vai crescendo muito, 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 é tanto que a barriga da mulher fica bem grande, né, da gestante. E aí vocês imaginem, pensem comigo, existem condições anatômicas e fisiológicas para esse bebê se desenvolver por 37 semanas dentro da tuba uterina dessa mulher? Não tem como, gente. Uma tuba uterina, se a gente olhar o dedo mindinho da nossa mão, que é mais fininho, né? A tuba uterina da mulher é bem mais fina do que o nosso dedo mindinho da mão. Como é que essa tuba uterina vai se esticar, vai se estender a ponto de albergar, de comportar o crescimento de uma criança por 37 semanas? É humanamente impossível. É? Ô, Silvina, uma Oi, dúvida. pode falar. Sobre essa gestação ectópica, Hum, ela geralmente, quando acontece, a mãe consegue sentir ou tem que fazer consegue perda sentir. espontânea ou geralmente acontece fazer ou tem que ir ao médico. Como é que funciona? Eu não entendi isso. Pronto. A Eu nunca gestação. vi relatos, sabe, Aham. sobre isso. Assim, essa gestação ectópica, essa gestação tubária, Jaque, geralmente a mulher sente,
logo no início, nas primeiras semanas, né? Porque como a tuba uterina é uma estrutura muito estreitinha, quando ela começa a se dilatar, essa mulher começa a sentir ou do lado direito ou do lado esquerdo do baixo ventre, né? Lembrando que sempre a ovulação ela ocorre ou por parte de um ovário ou de outro, né? Então, sei lá, se essa mulher ovular pelo ovário direito e aí ocorreu uma fecundação na tuba uterina direita e esse bebê, esse feto, perdão, começou a se desenvolver na tuba. Como a tuba vai começar a ser esticada, extenuada, né? Ela vai começar a sentir dor em um dos lados do baixo ventre, tá? Geralmente começa a apresentar sangramento vaginal, né? Aí, né, essa mulher, teoricamente, ela vai logo procurar o quê? O ginecologista e o obstetra, né? Uma vez ele fazendo a ultrassonografia, né, ele já vai perceber que está ocorrendo o desenvolvimento do feto ali, né? E aí o indicado é que já seja feita uma cirurgia para retirar. Não se espera, geralmente, já que ocorra um aborto espontâneo. Porque da mesma forma que pode ocorrer um aborto espontâneo, pode continuar se desenvolvendo lá. E aí vai acontecer o que nós chamamos de estrangulamento da tuba uterina, ou seja, ela vai romper. E aí isso pode gerar, por exemplo, uma hemorragia interna, né, no corpo dessa mulher. Então, assim, é inviável, completamente inviável, fisiologicamente falando, a manutenção dessa gravidez, dessa gestação tubária, dessa gestação ectópica, né? Tem sim que ser feita uma cirurgia para retirar o quanto antes, né? Então a mulher consegue sentir, ela consegue sentir a dor, porque a tuba uterina, gente, só dá para ter ideia do quanto é fininho quem já viu ao vivo, né? Então, assim, é quase que. Como que eu posso falar? Sabe, imagine dois palitinhos de dente e aí você coloca um por cima do outro, um do lado do outro. Pronto. Essa é, no máximo, a espessura, né, a largura de uma tuba uterina. Aí imagine, após a fecundação, esse zigoto ou célula-ovo está sofrendo mitoses, né, várias divisões celulares, vai aumentando de tamanho. Se esse zigoto não sair dessa tuba uterina e começar a desenvolver o feto ali, é uma dor tremenda que essa mulher sente. Então tem que ir logo para a cirurgia ginecológica, né, obstétrica, para retirar esse concepto daí. É inviável. Hum. Não. Não, pense sempre que na vida tudo é 50 e 50%. 50% de chance de dar certo, como sendo um aborto espontâneo, e 50% de chance de não dar certo, de continuar se desenvolvendo ali. Aí, nesses casos, né, em que a saúde, que a vida da mulher, né, do paciente é posta em risco, a gente não paga para ver. Não espera para que ocorra esse abortamento, né, esse aborto espontâneo. Então, é melhor já ir para cirurgia para retirar, tá certo? Porque a probabilidade de ocorrer aborto é muito baixa. Aí a gente não vai esperar ocorrer um estrangulamento dessa tuba uterina, né? Porque aí bota muito mais em risco essa mulher. Tá certo? Oi. Certo. Oi. Aconteceu com uma amiga minha assim, que era gestação essa ectópica. Só que aí ela tinha assim, quando ela engravidava, ela criava nojo dela. Aí o primeiro ela ainda teve, mas o segundo, ela fez o quê? Um aborto. As duas ectópicas? Não, a segunda
Hum, Primeiro ela teve normal, o marido enjoou. hum, Acordar. Aí no segundo mês, a mesma coisa. Aí ela tá com mulher, né? hum, Procurou conhecer a casa. Só que foi o que você disse. O amor não saiu espontâneamente como ela esperava para hum, casa. tô entendendo. Aí teve complicação. Aí teve complicação desse aborto que ela tentou fazer. Foi isso? Oi, alguém tá me ouvindo? Eu acho que foi a internet, né, de Rosália, que caiu. Enfim, quando ela voltar, a gente continua essa parte. Mas façam essa diferenciação aí, tá certo, gente? De uma forma geral, os tipos de gestação, elas são classificadas como gestação tópica, que é aquela que é natural, fisiológica, ocorre no útero, tá certo? E gestação ectópica. Esse prefixo aqui, gente, da palavra ectópica, o EC, significa externo, fora, fora de quê? Do útero. Então, se essa gestação ela está ocorrendo fora do útero, é muito provável que ela esteja ocorrendo aonde? Nas tubas uterinas. Tá certo? Então, cuidado com essas duas nomenclaturas aí. Tá certo? E aí, fatores de risco, né? O que é que contribui para que ocorra essa gestação ectópica, né? Processos inflamatórios pélvicos, né? De repetição, existem mulheres que têm muitas infecções, por exemplo, vaginais, uterinas, de incidência repetida, né? Que são recorrentes, né? Trata, volta, enfim. Tumores no aparelho reprodutor feminino, tá? A questão da endometriose, que eu acredito que vocês viram na parte inicial da disciplina, que a endometriose consiste numa doença, numa condição patológica que acomete mulheres, né? Que ao invés do endométrio ele se formar aquela camadinha, né, por dentro do útero, né? Vai ser formado esse endométrio, essa vascularização, ela pode existir em várias outras partes, né? Além do corpo do útero propriamente dito, pode existir nas tubas uterinas, pode existir por fora dos ovários, né? Então, o natural é que esse endométrio ele revista apenas o que é a camada interna do útero. Se esse endométrio ele está se localizando em alguns outros lugares, né, em alguns outros locais, e não a parede interna do útero, configura o que a gente chama de endometriose. Né? Contribui também, né, para a gestação ectópica, história pregressa de gravidez ectópica, tipo essa familiar de Rosália. Das duas gestações que ela teve, uma foi ectópica, né? Então, se ela fosse engravidar outras vezes, ela teria uma probabilidade maior, né, de ter uma outra gravidez ectópica, tá certo? E aí, gente, quando nós falamos, né, se nós formos aprofundar, né, nessa gestação ectópica, né, a mais provável é ectópica fora do útero, tá certo? A mais provável, a que mais acontece é essa gestação que nós chamamos popularmente de tubária, tá certo? Essa gestação que ocorre nas tubas uterinas, nas trompas de falópio, tá? Mas lembrem-se, quando eu falo em gestação ectópica, é aquela gestação que ela pode acontecer em qualquer lugar que não seja o útero. A mais comum, essa daqui do meio, que é a gestação tubária, tá certo? Mas pode acontecer onde também? Nos ovários, certo? Nós vimos lá na aula de ciclo ovariano e ciclo menstrual que a ovulação ou a ovocitação, né, que é a palavra mais correta, que é a liberação por parte de um folículo ovariano. Esse folículo ovariano ele se rompe,
né? Por volta do 12º, 14º dia do ciclo da mulher, né? Quando os níveis de FSH e LH estão muito altos, esse folículo ovariano ele se rompe e libera para a tuba uterina, né, teoricamente, o ovócito 2, que é o que as pessoas chamam popularmente de ovário, de óvulo, perdão. Sendo que o que é que pode acontecer? Lembrem-se que nada na vida é 100%. Tá? Pode ser 99,99%, mas não é 100%. Né? O que é que pode acontecer? Dessa mulher, por exemplo, ter uma relação sexual cujo parceiro dela ejaculou no canal vaginal. Ela estava nesse momento exato do rompimento do folículo ovariano para a liberação do cito 2 e esses espermatozoides estavam com a molesta, digamos assim, popularmente falando, correram muito e conseguiram encontrar esse ovócito 2 antes mesmo de ele estar na tuba uterina. Então, ocorre a fecundação ainda dentro do ovário. Imagine, se é inviável, se é impossível, né? Um feto se desenvolver numa tuba uterina, quem dirá dentro de um ovário? Então, gestação ovariana, certo? Também configuram a gestação do tipo ectópica. Lembrem-se que gestação ectópica é aquela gestação que ocorre em qualquer lugar que não seja o quê? O útero. Então, já temos duas possibilidades aí. Gestação tubária, né, que é a mais comum, que são nas tubas uterinas, certo? Gestação ovariana, que foi esse exemplo que nós demos agora, tá certo? E existe a possibilidade também, gente, apesar de ser mais rara, existe a possibilidade da gestação abdominal. Como é isso, Silvia? Fisiologicamente. Parece uma coisa assim. Eu nunca vi nenhum relato, sabe, Jaque? Mas na literatura científica tem registros de que existem mulheres que ocorre a fecundação e ao invés de esse feto se desenvolver dentro do útero, se desenvolve por fora do útero. Raríssimo. Mas algo que é raro não é impossível. Tá certo? Então, existem casos como esse. É uma gravidez viável? Não. Por quê? Porque nós vimos na aula de ontem que quando ocorre a anidação, que é a implantação desse zigoto na parede endometrial, a partir disso, né, depois de passadas as primeiras semanas, vai ser formada a placenta, o cordão umbilical. Então, como é que uma gestação que ocorre fora do útero, mais especificamente no abdômen, como é que vai ter formação de placenta, de cordão umbilical, de líquido amniótico? Não tem como. Então, de uma coisa vocês tenham certeza: gestações que ocorrem fora do útero, ou seja, gestações que não são tópicas, gestações ectópicas, ou seja, fora do útero, são incompatíveis, são inviáveis. De onde que a mulher vai ter como gerar um menino dentro do ovário, ou dentro da tuba uterina, ou do abdômen? Isso é lógico, né, gente? É impossível, tá certo? Então, gravem aí, de uma maneira geral, gestação, classificada como gestação tópica, que ocorre dentro do útero, ectópica, fora do útero. Que lugares fora do útero podem ser esses? Ovário, tuba uterina e abdômen.
Uma ressalva para gestações ectópicas, uma observação, atenção aí, para gestações ectópicas. São inviáveis, são incompatíveis, tá certo? Essa mulher vai precisar ser submetida a um procedimento cirúrgico o quanto antes para interromper essa gestação, porque fisiologicamente falando, é inviável seguir com essa gravidez. Tá certo, gente? Até aí, beleza? Vamos seguindo. Tô indo, tá? E aqui as imagens, né, gente? Só para mostrar direitinho para vocês. Imagina aqui, ó, acompanhe o meu mouse. Imagina aqui a estrutura anatômica, né? De um útero, tubas uterinas, as antigas trompas de falópio, tá? Os ovários. Aí imagina que ocorreu a fecundação, ou seja, a união do espermatozoide com o ovócito 2 aqui nessa primeira porção da tuba uterina, tá certo? E aí essa célula ovo ou zigoto, ela não progrediu, ela não seguiu para o útero para ocorrer a nidação lá por dentro, né? E aí ocorreu de esse feto achar, entender de se desenvolver dentro da tuba uterina. Quando a gente dá um zoom aqui, um close aqui, vejam que é uma estrutura muito estreita, a tuba uterina. E aí esse feto começa a se desenvolver aqui por dentro da tuba uterina, ele não vai conseguir se desenvolver muito não, porque é bem facinho dessa tuba uterina, dessa mulher estrangular, arrebentar. Tá certo? E aqui, nessa imagem, né? Isso aqui é uma imagem, um exame de imagem que mostra justamente a ocorrência, né? A verificação, a existência de uma gestação abdominal, né? Uma gestação que não está correndo dentro do útero, né? Está ocorrendo por fora do útero, mais especificamente dentro da camada, da cavidade, perdão, abdominal. Impossível, porque se não tem endométrio em jogo, né? Porque aqui, ó, ocorre a anidação, né? O implante da célula ovo ou zigoto no endométrio, que é a camada interna que reveste o útero, né? E o endométrio vai possibilitar, né? Depois das primeiras semanas, a formação de anexos embrionários, como por exemplo placenta, cordão umbilical. Se ocorre essa fecundação e o desenvolvimento desse feto começa a ocorrer na cavidade abdominal, não existe endométrio em jogo. Se não existe endométrio em jogo, se não existe endométrio sendo considerado, não vai ter como formar placenta, cordão umbilical. E na aula de ontem, nós vimos o quanto a placenta e o cordão umbilical são indispensáveis para o desenvolvimento fetal intrauterino, né? Então, aqui, só para mostrar anatomicamente como é inviável essas gravidez ectópicas, né? Que ocorrem fora do útero, tá certo? E aí, algo que, já que quando teve a dúvida, né, já adiantou, né, pra gente, do tipo, Silvia, e se essa mulher tem essa gestação ectópica, né, que pode ser na tuba uterina, pode ser no ovário, pode ser na cavidade abdominal, ela sente algo de diferente? Ela sente dor? Sente, principalmente se for uma gestação tubária, certo? Por quê? Porque ela vai sentir essa dor abdominal. Imagina a tuba uterina se distendendo, esticando, sendo forçada, sendo extenuada, digamos assim, né? E aí ela vai sentir essa dor de forma unilateral, lembrando sempre que a mulher ovula a cada mês em um ovário diferente. Por exemplo, nesse mês eu ovulei pelo ovário direito,
próximo mês, tendenciosamente, vai ser pelo ovário esquerdo. E assim sucessivamente. Então, imagina que eu estou tendo uma gravidez tubária do lado direito, na tuba direita. Então, eu vou sentir dor abdominal ou embaixo, ventre, mais do lado direito, né? Vem a questão dos sinais e sintomas sugestivos de gestação, né? Como o atraso menstrual, né? Para nós, mulheres, a ausência de menstruação, né? O atraso menstrual já é um sinal de alerta de uma provável gravidez, né? Então, essa mulher ela também vai apresentar atraso menstrual, muito provavelmente vai ter sangramento genital, né? Aqueles sintomas comuns da gestação que nós vimos ontem, né? A questão das variações hormonais, né? Da hiperêmese gravídica, da náusea, da cialorreia, né? Enfim. E aí é bem específico a questão da dor à palpação. Ou seja, quando o médico ou nós, profissionais da área de enfermagem, tentamos palpar, né? Tentamos fazer, sentir. Quando eu falo palpar, é botar a mão mesmo, né? Assim, sentir uma palpação profunda, né? O método propedêutico que a gente usa o tato, né? Se a gente fizer uma palpação profunda, até mesmo uma palpação superficial, super de leve, essa mulher vai reclamar de muita dor, certo? Lembrem-se que é uma estrutura anatômica que ela não é adequada para fazer, como que eu posso dizer? Ela não é adequada para comportar uma gestação, como uma tuba uterina, ou um abdômen, ou um ovário, tá certo? Então, essas são as principais manifestações clínicas, ou seja, sinais e sintomas da gestação ectópica, tá certo? E aí, nós falamos de uma forma geral de tipos de gestação. Ectópica e tópica, tá? E aí, existe também um outro tipo de gestação, não muito comum, mas que existe, né? Que é a gestação gemelar, certo? Que Pedro ontem fez essa pergunta. Silvinha, beleza, a fecundação, né? Ocorre quando há a união de um ovócito 2 com o espermatozoide e aí vai gerar um zigoto que vai se desenvolvendo, sofrendo várias mitoses, né? Até formar um feto após a anidação, né? Após a implantação lá na camada interna do útero, né? Que é o que? O endométrio. Mas como é que ocorre a gestação gemelar? Vou dizer agora para vocês. A gestação gemelar, gente, ela pode ocorrer de duas maneiras. Primeira possibilidade. O natural, certo? Nós vimos que o que é normal, o que é fisiológico. A cada mês, até o 14º dia do ciclo da mulher, considerando uma mulher com 28 dias, certo? Com um ciclo de 28 dias. É natural que até o 14º dia dela, do ciclo dela, ela ovule um folículo ovariano dela sob ações elevadas, né, sob níveis elevados de FSH e de LH. Um folículo 1 vai se romper e aí após o rompimento desse folículo vai ser liberado um ovócito 2. Esse único ovócito 2 vai cair na tuba uterina e ele pode ser encontrado, né, por um espermatozoide e aí vai acontecer a fecundação. Isso é o que ocorre para determinar a ocorrência, né, de uma gestação única, não é uma gestação gemelar, tá certo? Mas, como eu digo sempre para vocês, o nosso corpo,
ele pode ter variações de funcionamento, certo? O que é que pode acontecer? Em um determinado mês, tá? Ao invés de ocorrer, né, de acontecer o amadurecimento apenas de um folículo ovariano, ocorreu o amadurecimento de 2 ao mesmo tempo. Então, quando ocorrer a ovulação, ou seja, esses 2 folículos vão se romper ao mesmo tempo, e cada um vai liberar para dentro da tuba uterina um ovócito 2. Opa, então eu tenho 2 ovócitos 2 para jogo. Aí, tem lá 2 óvulos, como popularmente chamam, disponível para jogo, para fecundação. Aí, se essa mulher tiver uma relação sexual com ejaculação dentro da vagina, né, por parte do seu companheiro, na corrida dos espermatozoides, né, até encontrar esses ovócitos 2, o que é que pode acontecer? Um espermatozoide fecundar um ovócito 2 e outro espermatozoide fecundar o outro ovócito 2. Tenho fecundação o quê? Dupla. E aí esses 2 zigotos vão se encaminhando para o útero e cada um se implanta, digamos assim, de um lado do endométrio. E aí eu vou ter o desenvolvimento de quê? De 2 fetos. 2 fetos de placentas diferentes, que são aqueles bebês gêmeos que não são idênticos, certo? Bebês gêmeos que são diferentes entre si, bebês de placentas diferentes. Então, a gestação gemelar, ela tem essa primeira possibilidade, certo? De que ocorrer a ovulação dupla, ou seja, 2 ovócitos 2 vão ficar para jogo. Pode ocorrer a fecundação dessas duas estruturas, e aí cada uma se desenvolver separadamente, certo? Placentas diferentes, que são o que nós chamamos cientificamente de gêmeos bivitalinos, gêmeos de 2 placentas. São gêmeos diferentes. Eles não têm nenhuma característica, aparência igual, certo? Segunda possibilidade de gestação gemelar. Ocorre só uma ovulação, tá certo? Só um folículo amadurece, se rompe, libera para a tuba uterina um ovócito 2, ou cito 2, que as pessoas chamam de óvulo, tá? Ocorre a fecundação desse ovócito 2 por parte de um espermatozoide, sendo que depois da fecundação é como se essas células, essa célula ovo ou zigoto, ela se desenvolvesse, ela se multiplicasse além do que o que deve. E ao invés de gerar uma multiplicação proporcional para a geração de um feto, multiplica tanto, digamos assim, que gera 2 fetos. 2 fetos que estão unidos pela mesma placenta, certo? Esses 2 fetos que estão unidos pela mesma placenta são os gêmeos idênticos. São aqueles gêmeos iguais. São os gêmeos que nós chamamos cientificamente de univitelinos, certo? Então, existe a possibilidade dessa gestação gemelar, né? É algo mais difícil, mas vai ser bem possível, principalmente se tiver já histórico familiar, ou seja, casos na família,
de gestação de gêmeos, tá certo? E o que é que contribui, né, para a ocorrência dessa gestação gemelar, além do histórico familiar, digamos assim, né? A frequência aumentada de relações sexuais, é aquele casal que tem mais relações sexuais, né? Tem uma quantidade maior de relações sexuais, né? Casais, por exemplo, que já tem filho, né? Tem uma ex-aluna minha da INF 35, que ela é a filha mais velha, né, dos pais dela. E aí a segunda gestação da mãe dela foi uma gestação gemelar, certo? Então é muito difícil, logo de cara, na primeira gestação, vir uma gestação gemelar. É difícil, mas não é impossível. Geralmente são em casos de mulheres que são multíparas, ou seja, que já pariram alguma vez, né? E está associado também à maior idade materna, né? Imaginem comigo, reparem que a mulher, quanto mais velha ela for, né? Quanto mais madura, quanto mais ela tiver a idade avançada, mais provável é que o corpo dela tem uns desvios de funcionamento, digamos assim. Então, ao invés de ela ovular só um ovócito 2, ela pode ovular 2 por desregulação do organismo, do corpo dela, digamos assim, tá certo? E aí, o cuidado para a gestação gemelar é sempre estar acompanhando essa mulher, né, que está grávida de gêmeos, por intermédio de ultrassonografia, para ver se está tudo bem com os bebês, né? Porque não é difícil numa gestação gemelar um bebê se desenvolver mais do que o outro, por exemplo. Então, por isso que a gente precisa estar sempre bem atento, né? E sempre, né, estar bem atento também à medida da altura uterina, que a gente vai ver um pouquinho mais à frente, tá certo? O porquê que é importante fazer essa medida da altura uterina, tá bom? Me digam aí, gente, como estamos? Tá tudo bem? Sim, Tranquilo? tudo bem. Ok. Cuidado aí com esse lance das possibilidades de gestação gemelar, viu? Então vamos seguir. Essa mulher tá gestante, o exame beta-HCG dela deu positivo. Nós vimos ontem no que consiste esse exame beta-HCG, né? Nós vimos que a placenta, quando ela é desenvolvida, ela começa a produzir um hormônio chamado gonadotrofina coriônica humana, que é esse HCG. E nas primeiras semanas de gestação, os níveis de HCG vão estar altíssimos na corrente sanguínea materna. Então é por isso que quando a mulher quer saber se está grávida, vai fazer o beta, né? O beta-HCG. Por quê? Porque esse hormônio ele só vai estar presente na corrente sanguínea da mulher, né? Se ela estiver grávida, né? Já tiver passado as primeiras semanas de gestação e já ter sido formada a placenta, que é um anexo embrionário que, dentre as várias funções, vai ser também de quê? Produzir HCG, o hormônio, a gonadotrofina coriônica humana, tá? Existe o teste de farmácia, que é aquela fitinha, né? Que a gente faz xixi num copinho, geralmente o indicado é que seja o primeiro xixi da manhã, porque vai estar mais concentrado e vai ter maiores níveis de HCG, né? Aí quando a gente coloca aquela fitinha dentro do copo, aquela fitinha ela é reagente a HCG, ou seja, se ela entrar em contato com a gonadotrofina coriônica humana, ela vai reagir a ponto de o quê? De aparecer duas listrinhas na fita, né, na extremidade da fita, como indicativo de positivo. Então, essa nossa mulher
está gestante, o beta-HCG dela deu positivo, né? E agora vamos voltar o nosso olhar para ela no que diz respeito à assistência pré-natal. Vejam que o próprio nome é sugestivo. A assistência ou os cuidados que nós vamos prestar antes, pré, do nascimento natal, tá certo? E aí eu vou puxar a sardinha pro meu lado agora, né? Que assim, de uma forma geral, a assistência pré-natal, ela é voltada única e exclusivamente para a mulher gestante e para o bebê. E isso está completamente errado. Onde é que fica o pai nisso tudo? É? A gente não pode marginalizar o pai. A gente não pode marginalizar o homem no sentido de deixar ele de fora de tudo isso. Ele também faz parte desse processo. Como diz o ditado, a mulher não engravidou sozinha. Então, se essa mulher tem um companheiro, um namorado, um esposo, um noivo, o que for, se for possível, gente, que nós tenhamos a sensibilidade de acolher esse homem também na assistência pré-natal. Ele precisa participar dessa assistência pré-natal para que ele consiga se perceber pai, para que ele se reconheça como pai, para que ele vista a identidade de pai antes mesmo do nascimento do filho dele. Porque o que é que a literatura científica nos aponta, né? Nos fala que de uma maneira geral, lógico que para toda regra existem exceções, mas de uma maneira geral, o sujeito homem, ele só cai a ficha, ele só se percebe homem depois que o filho nasce, que ele vê o filho e que ele bota no colo. Aí é como se caísse a ficha dele de eita, é mesmo, agora eu sou pai. Isso não é bom, nem para ele, nem para a gestante, para a companheira dele, né, a mulher dele, e nem para o bebê. Tá certo? Por que não acolher esse homem na assistência pré-natal para que ele se sinta pai desde o início, para que essa mulher se sinta amparada pelo esposo? A gestação é um período de muitas sensibilidades para nós mulheres, devido principalmente à questão hormonal. Então, é muito bom para essa mulher se sentir acolhida, se sentir amparada por esse homem durante esse momento. Fora que, além de tudo isso, a criança já reconhece o pai antes mesmo de nascer. Esse vínculo afetivo entre o pai e o bebê já é formado antes mesmo dele nascer. Ou seja, quando esse bebê nascer, o vínculo que foi formado já, que já foi estabelecido, ele vai ser só fortalecido. Esses laços afetivos vão só o que? Se estreitar e se fortalecer. Tá certo? Mas, de uma forma geral, infelizmente, em se tratando de assistência pré-natal, ou seja, de cuidados antes do nascimento do bebê, geralmente é uma assistência que ela é mais voltada para a saúde materna e para a saúde do bebê, para a saúde do feto que está em desenvolvimento, certo? Mas se nós acolhêssemos esse homem, nós também poderíamos cuidar da saúde dele. Da mesma forma que nas consultas de pré-natal são pedidos exames gerais, principalmente exames sorológicos para doenças infecto-contagiosas, doenças, infecções sexualmente transmissíveis, como sífilis, HIV para essa mulher, né? Poderíamos também pedir para o homem, podemos também pedir para o homem. Por quê? Porque se, por exemplo, se essa mulher for soro positiva para HIV, ou para sífilis, provavelmente o esposo dela também seja.
do que adianta, por exemplo, tratar uma sífilis numa gestante se o esposo dela não vai ser tratado. Então, é um ciclo, é um loop infinito de reinfecção. Nunca essa mulher vai ficar boa, nunca ela vai ficar curada, né? Mas ainda, infelizmente, de uma forma geral, essa assistência pré-natal ela é mais voltada mais para a saúde materna e neonatal. Não que isso impeça de nós absorvermos, de nós acolhermos esse homem e também prestarmos assistência à saúde dele como pai, né? E como sujeito, como pessoa, né? E essa assistência pré-natal consiste em quê? Em uma assistência qualificada e humanizada, pelo menos é o que se espera, né? De acolher essa gestante no serviço de saúde, né? De fazer todos os exames necessários, por exemplo, os testes rápidos, os sorológicos, né? O grupo ABO, né, sanguíneo e o fator Rhesus, o RH, que é o positivo, negativo, para tentar prever ou prevenir possíveis complicações durante a gestação, acolher essa mulher de maneira que possamos explicar para ela, né, de forma clara e objetiva, todas as alterações, todas as mudanças que ela vai ser submetida durante esse período de gestação, porque a gestação, gente, eu nunca gestei, né? Mas pelo que eu estudo, eu imagino que não seja um período fácil na vida das mulheres. Então a pessoa tem que estar preparada, né? E aí você vai ter a sua vida mudando completamente, não apenas naqueles 9 meses, naquelas 37 semanas no mínimo, mas você vai ter sua vida mudada por completo, né? Então, você ser acolhida, né? Você ser bem cuidada nessa assistência pré-natal, né? A principal, né? O principal objetivo é o bem-estar materno, né? Mas eu vou e adiciono o bem-estar materno, fetal e o bem-estar paterno também. Nós precisamos quebrar essa barreira de olhar só para a mulher e para o bebê. Vamos olhar para o trinômio, tá? Para a tríade, para os três, pai, mãe e bebê, tá certo? E aí, o principal objetivo, né, quando a gente faz essas consultas de pré-natal, é garantir que essa mulher, durante a gestação, né, ela perpasse por esse período de forma saudável, né? Esperamos que ela tenha uma gestação saudável, né? Isso é o que se espera, é o que quer, né? É o que queremos. Mas sabemos que podem ocorrer alguns processos, né? Algumas situações que configuram doenças, né? Durante a gestação, como por exemplo a diabetes gestacional, né? A pré-eclâmpsia, né, que é quando os níveis pressóricos, ou seja, a pressão arterial dessa mulher altera muito durante a gestação, fica muito alta. Há a ocorrência de proteinúria, ou seja, presença de moléculas de proteína na da diurese dessa mulher, no xixi dessa mulher. Essa mulher fica demasiada demais, ou seja, fica muito inchadinha além do que o normal, né? Então, nós temos que garantir que durante esse processo de gestação, essa mãe esteja saudável, né? Porque a partir do momento que ela está saudável, a probabilidade do filho nascer saudável é muito grande, né? São coisas diretamente proporcionais, né? E como nós podemos proporcionar, né, fazer com que tudo isso aconteça? Acolhendo bem, né, essa paciente, essa família, né, e fazendo a escuta qualificada. O que é fazer a escuta qualificada? É só ouvir o que eles têm para dizer? Não. É ouvir com atenção o que essa família está dizendo, né? Valorizar cada coisa que eles estão dizendo, né? E saber o que falar, né? Para eles saber se posicionar
né, profissionalmente falando, tá certo? Até aí, tudo bem, gente? Podemos seguir? Sim. A gestão, né? É um caso assim que é pré-natal, porque a semana passada minha patroa chegou relatando da maternidade. Tem uma mulher que tinha Hum. aí ela foi para o auxílio pré-natal, né? Uhum. Aí quando chegou lá, a médica que dá assistência a ela, fez o exame dela e achou algo estranho para mim com ela assim. Por conta da diabetes, assim. Eu fui uma vez com um pouco muito magro. Aí ela foi uma médica e disse assim: eu me alimentei ontem, meio-dia. Meu Deus. Aí a médica aí, Tadinha, né? E aí? aí eu falei que não ia, eu acho que não ia para não, porque não tinha nem dinheiro para passar. Não. Foi de pé, foi para maternidade. Meu Deus do céu. Só pra gente ver que cada caso é um caso, né? Aí eu preferiu deixar internada. Uhum. Então, veja, essa médica fez uma escuta qualificada. Ela ouviu o que a paciente tinha para dizer, ela considerou todo o contexto, né? Ela fez um julgamento clínico e optou por deixar essa paciente internada, falando bem no popular. Talvez deixando ela internada é uma maneira de garantir que ela se alimente, que ela tenha pelo menos as 3 refeições do dia, porque isso é essencial, né, para a gestação. Então, veja, não é tipo, se não fosse uma ausculta qualificada, né, uma escuta, perdão, qualificada, ela simplesmente iria ouvir isso que a paciente estava falando, ia fazer o exame e te vira. Mas não é assim que as coisas devem acontecer, né? A gente precisa escutar, ter uma escuta sensível por parte do que os nossos pacientes estão falando, né? Ter um julgamento crítico, reflexivo e tomar decisões a partir do contexto de cada caso, porque cada caso é um caso. Isso, perfeito. Muito bom seu exemplo, viu? Obrigada. Então vamos seguindo, né? Objetivos básicos do pré-natal. Isso, gente, eu acredito que seja algo que quase todos nós, né? Se não todos nós, temos uma ideia geral, né? Que por que fazer exame ou consulta de pré-natal, acompanhamento pré-natal, né? Ver, né? Garantir, assegurar esse bem-estar materno, né? E da criança, né? E também acrescento o homem aí, né? Puxo a sardinha para o meu lado, da minha área de estudo, né? É importante também fazer essa assistência pré-natal, né? Esse acompanhamento pré-natal, ou seja, antes do nascimento, para acompanhar essa gestação quanto à idade gestacional. Esse bebê está previsto para nascer quando? Né? Para nós termos a certeza que tudo vai ocorrer bem até o parto, né? Para orientarmos hábitos de vida para essa gestante, né? O que é que ela pode, por exemplo, comer, do que ela pode se alimentar, o que ela precisa, por exemplo, dar uma maneirada em carboidratos, que são as massas, né, para que ela não ganhe tanto peso e isso não interfira na pressão arterial dela, na glicose e também do bebê, né? A questão da importância de realizar exercícios físicos, ainda que leves, né? Estimular, de uma forma geral, que essa gestante tenha estilo de vida saudável, né? Prestar apoio psicológico à gestante, né? Como eu falei para vocês,
para a maioria, né, que já gestou, sabe o quanto o psicológico da mulher fica abalado durante uma gestação, né? Tem um momento que ela se sente feia. Por quê? Porque ela passa por variações, né, por modificações anatômicas bem intensas. Às vezes é aquela mulher que é bem magrinha, mas acaba ganhando muito peso devido à gestação, fica larga e ela começa a se achar gorda, porque mulher tem esse negócio, né? Por mais magra que seja, se acha gorda. A gente tem esse complexo, né? Aí passa a sentir vergonha, do marido, aí acaba se distanciando do esposo. Fora quando não acontece isso que Rosália comentou do homem criar abuso da mulher. Isso acontece. Da mesma forma que acontece da mulher criar abuso do homem, sabe? Então, tudo isso mexe muito com o psicológico, né, da pessoa, né? É preparar essa pessoa, né, essa gestante, psicologicamente, né, conversando, trazendo o máximo possível ela para próximo da realidade de como vai ser esse parto, como vai ser esse puerpério, né, que é o período pós-parto, principalmente se for uma mãe de primeira viagem, se for uma mulher primípara, né, que está gestando pela primeira vez, primigesta, que está gestando pela primeira vez, né? Então, nós precisamos fornecer essas orientações, né? Tratar pequenos distúrbios habituais da gravidez, né? Tem algumas mulheres que começam a apresentar variações de pressão arterial durante um período da gestação, né? E aí, se nós conseguirmos identificar isso logo no início, é possível fazer o controle dessa pressão arterial com medicamentos, né? E aí a gente atua diretamente, né, juntamente com o médico, com a equipe médica, né? Fazer profilaxia, diagnóstico e tratamento de doenças próprias da gestação. Quando eu falo em profilaxia, é prevenção, certo, gente? Prevenir, diagnosticar ou tratar algumas patologias que são específicas da gestação, como por exemplo a diabetes gestacional, né, que é aquela diabetes que ela só ocorre durante o período gestacional, no período gravídico, né? Se o médico, por exemplo, que avaliou essa gestante, prescreveu alguma medicação para ela, como por exemplo um metildopa, que é um antihipertensivo para mulheres gestantes, né? Um alfa-metildopa ou um metildopa, né? Nós temos a função de orientar essa mulher, né, direitinho, explicar direitinho como é que ela deve tomar esse medicamento de acordo com a prescrição médica, né? Então, esses são os objetivos básicos e gerais do pré-natal, tá certo? E ainda nesse contexto de consultas de pré-natal, de assistência pré-natal, certo? De acordo com a Organização Mundial de Saúde e com o Ministério da Saúde, certo? Essa mulher, ela deve ter, no mínimo, 6 consultas de pré-natal, certo? Ai, Silvia, mas eu tive 10. Não tem problema. No mínimo, precisa-se de o quê? De 6. É o que é recomendado, certo? Lembrem-se que a gestação, ela pode ter no mínimo 37 semanas e no máximo 41 semanas e 6 dias, tá certo? Nesse período todo, deve ocorrer no mínimo 6 consultas de pré-natal, tá certo? E como que é feita essas consultas de pré-natal? Lembre-se sempre de dividir a gestação por trimestres, tá? Se temos uma gestação que dura 9 meses no popular, falando, né? O primeiro trimestre vai ser os 3 primeiros meses, certo? O segundo trimestre, os segundos 3 meses, ou seja, 3 mais 3, 6. Terceiro trimestre, os 3 últimos meses da gestação. Então, se eu tenho 6, 7, 8, 9.
tá bom? Então, a gente divide a gestação em trimestres, tá certo? E aí, vejam aqui, ó, onde está o meu mouse, que eu dividi em primeiro trimestre, segundo trimestre e terceiro trimestre. Como é que é indicado a frequência de ocorrência dessa assistência pré-natal? Que nos 3 primeiros meses de gestação, ou seja, no primeiro trimestre, deve ocorrer, no mínimo, uma consulta de pré-natal, certo? Na segunda etapa da gestação, ou seja, nos segundos 3 meses, ou seja, no segundo trimestre, precisamos fazer com essa gestante, no mínimo, que 2 consultas de pré-natal. Vejam que é proporcional. 1 trimestre, 2 trimestres, 3 trimestres. 1 trimestre, o primeiro, uma consulta. Segundo trimestre, 2 consultas. Terceiro trimestre, 3 consultas. Daí, se vocês fizerem a somatória aqui, ó, de 3 mais 2 mais 1, vai dar cravadinho as 6 consultas, que são indicadas no mínimo, tá certo? Então, nos 3 primeiros meses, uma consulta. Nos 3 meses do meio da gestação, 2 consultas, certo? Nos últimos 3 meses da gestação, que é o terceiro trimestre, 3 consultas, certo? Então, para que essa mulher ela tenha uma gestação considerada segura, com um acompanhamento de qualidade, tá certo? Sem intercorrências no parto, provavelmente não vai ter intercorrências no parto, né? Vai ser um parto tranquilo. Ela deve ter sido acompanhada por 3 consultas de por 6, perdão, de pré-natal, no mínimo, tá certo? E aí eu chamo a atenção de vocês justamente para a primeira consulta de pré-natal. Essa mulher positivou o beta-HCG, tá certo? Geralmente, quando vai para a primeira consulta de enfermagem, ela leva o exame de sangue, o beta, né? Confirmando que de fato ela está grávida, né? E nessa primeira consulta de pré-natal, nós temos como responsabilidade, o pontapé inicial é preencher o cartão da gestante, certo? Toda gestante tem um cartão, do mesmo jeito que a criança, quando nasce, vocês vão ver lá na disciplina de saúde da criança e do adolescente, cada bebê tem um cartão de vacinação, tem um cartão da criança, né? A mulher, quando ela engravida, ela tem o cartão da gestante também. E esse cartão da gestante, ele é para ser preenchido, certo? Lá na primeira consulta de pré-natal, tá certo? E é para ser feito o cadastramento dessa mulher no CIS pré-natal, tá certo? Tá aqui escrito CIS pré-natal, que é um software, tá? Que consiste em um programa, né? Um software, um programa de informática desenvolvido para a gente fazer o cadastramento e o acompanhamento adequado da gestação dessa mulher, certo? E aí, precisamos focar nessa assistência pré-natal para algumas questões específicas, como, por exemplo, ver como está o calendário vacinal dessa mulher, porque existem vacinas específicas que devem ser implementadas, que essa mulher precisa tomar, né, durante a gestação. Existem algumas vacinas específicas que ela não pode tomar de jeito nenhum, então a gente tem que ter bastante cuidado, certo? Com esse calendário vacinal, né? E após fazer a escuta qualificada dessa mulher, né, de ver o contexto dela de saúde, de vida, enfim, como esse exemplo que Rosália nos trouxe, né? Nós vamos pegar umas orientações. A partir da escuta qualificada, nós vamos ter um norte, enquanto profissionais, né? De que ações de educação em saúde nós podemos desenvolver para aquela mulher,
né? No caso desse exemplo que Rosália deu, né? Uma pessoa extremamente humilde, que passa por dificuldades financeiras, né? Que não tem o que comer em casa, né? Se, no caso da obstetra dela, né, da ginecologista, quisesse ter internado ela e ela apresentasse resistência a isso, né, de não querer ficar internada, digamos assim, seria função da médica, né, da obstetra, explicar para essa mulher, por exemplo, o porquê da proposta, o porquê de querer que ela ficasse internada, o porquê que era importante que nesse momento ela ficasse internada, para no mínimo ter as 3 refeições do dia, porque isso é muito importante para ela enquanto mãe que está gestando e para a criança que está se desenvolvendo no intraútero dela. E aí, gente, a partir do momento que eu falo em ações de educação de saúde, lembrem-se, todos nós da área da saúde somos educadores. Nós somos como se fôssemos professores por natureza. Porque se vocês pensarem no processo de trabalho da enfermagem, da medicina, ele é baseado praticamente em nós estarmos orientando as pessoas sobre o que fazer e o que não fazer. E aí, se nós estamos orientando as pessoas o que é esperado e o que não é, né? Nós estamos promovendo ações de educação em saúde, tá certo? Mas a gente só pode promover a educação em saúde se nós tivermos um norte sobre a situação, sobre o contexto que esse paciente nosso vivencia, tá certo? Então, ficar bem atento em relação a isso, tá bom? Enfatizando um pouco mais na primeira consulta de pré-natal. Geralmente, a primeira consulta de pré-natal é aquela que mais demora em relação ao tempo, duração do tempo, né? Porque a gente precisa fazer uma avaliação, uma anamnese geral dessa gestante, né? Precisa colher, nós precisamos colher o máximo possível de informações, né? O enfermeiro, no caso, precisa solicitar todos os exames complementares possíveis e imaginários dessa mulher, né? Como, por exemplo, o grupo sanguíneo, né? Para saber se o sangue dessa mulher é do tipo A, B, O, certo? A, B. Fator rhesus, né? Se esse sangue é A positivo, B positivo ou negativo, positivo, negativo. Sorologia rápida para ISTs, infecções sexualmente transmissíveis, né, como o HIV, como a sífilis, né, que a gente solicita o exame VDRL, tá certo? Precisamos solicitar, por exemplo, exame de urina dessa mulher, o exame parasitológico de fezes, que é o EPF, para ver se essa mulher está com algum verme, né? Precisamos pedir um hemograma completo dessa mulher para ver se ela está com anemia ou não, por exemplo, né? Porque nós vamos iniciar, o ideal é que seja iniciado o que é a suplementação de ferro, né? As meninas que já gestaram e até as que não gestaram, se prestar atenção, toda e qualquer mulher grávida faz uso de ácido fólico e do sulfato ferroso durante a gestação, né? Além disso, na primeira consulta de pré-natal, é a nossa função perguntar para essa mulher qual foi a data da última menstruação dela. Perguntar qual foi o dia e o mês que a sua menstruação desceu, que é o que nós chamamos de DUM, data da última menstruação. Para que, a partir dessa informação, nós possamos calcular a idade gestacional, que é a IG, e a data provável de parto, DPP. Tá certo? Então, por isso, por esses detalhes,
é que a primeira consulta de pré-natal ela demora mais, tá certo? As demais consultas, né? Nós vamos fazer o exame clínico dessa paciente, mas não precisa ser aquele exame tão detalhado como da primeira vez, que a gente está conhecendo ainda aquela mulher, né? Nas consultas de rotina, né? Nas consultas de pré-natal, que não a primeira. Fazer o controle do calendário de vacinação, monitorar, né? Controlar as condições maternas e fetais para ver se está tudo bem, né? Fazer a interpretação de exames laboratoriais, né? Ou solicitar outros, caso seja necessário, né? Caso se veja a necessidade, né? E aqui eu deixei um resuminho para vocês, mais ou menos, de quais são os exames que são importantes de serem pedidos para essa mulher na primeira consulta de pré-natal, né? Como eu falei, hemograma completo para ver se essa mulher está com anemia ou não, né? A partir da dosagem de hemoglobina e hematócrito. O grupo sanguíneo, né? O grupo ABO e fator Rhesus, o fator RH, se é possível ser negativo. O VDRL, que é o exame para saber se essa mulher tem sífilis ou não. O teste rápido para HIV. O teste rápido para hepatite B, que é a partir do HBsAg, certo? O teste rápido para toxoplasmose. Exame de urina, exame de fezes, certo? Sorologia para rubéola, urocultura, enfim. Esse combo completo é preciso, sim, ser pedido, né, para gestante, principalmente na primeira consulta de pré-natal, né? Em todas as consultas, o ritual vai ser seguido da mesma maneira em relação ao quê? Idade gestacional, determinarmos com quantas semanas de gestação essa mulher está, né? Verificar o peso dela e a altura uterina, porque a gente precisa fazer um controle da quantidade de peso que essa mulher ganha ou perde, tá certo? Não pode ser algo aleatório, né? Aferir sempre a pressão arterial da gestante, né? Porque como eu já falei, em algumas situações, né, em algumas gestações, essa mulher tende a ter variações de pressão, tá certo? E avaliar o estado nutricional e o ganho ponderal, né? A questão do ganho de peso. Essa mulher, o ideal, né, na obstetrícia que se fala, é que ela ganhe no máximo 12 quilos durante os 9 meses de gestação. De 9 a 12 quilos, tá certo? Não mais do que isso. É. E aí eu pergunto para vocês, como é que vocês acham, quando eu falo na medição da altura uterina dessa mulher gestante, como é que vocês acham que é feita essa medição? Ela em pé, deitada? A gente usa alguma fita? Como é que a gente posiciona essa fita? O que é que vocês acham? Uhum. Cadê Jaque? Como é? E digam aí, gente, como é que vocês acham que é medida essa barriguinha dessa mulher gestante? A mulher fica deitada, né? Barriga para cima ou para baixo? Tem que ser para cima, né? Pela lógica. É, então essa mulher tem que ser posta em decúbito dorsal, ou seja, com a barriga para cima, né? Com as costas deitadas. Vai ser utilizada uma fita métrica, fita normal, sabe? Que a gente usa para medir qualquer coisa. E aí, gente, a gente vai usar o que a gente chama de regra de McDonald's. McDonald's, professora, o sanduíche escreve desse jeito. O que é a regra de McDonald's? É a forma, ela nos orienta como nós devemos medir a altura uterina dessa gestante,
tá bom? Vejam que a gestante aqui está deitada, tá certo? Numa cama ou numa maca, enfim. Em decúbito dorsal, ou seja, de barriguinha para cima. O profissional de saúde, ó, vem com uma fita métrica, tá certo? E aí, como é que ele vai medir, tá? Ele vai pegar a parte da fita, a fita ela sempre não começa no zero, né? E vai aumentando gradativamente. Ele vai pegar a extremidade da fita, que é inicial, que tá como zero, tá certo? E vai posicionar bem em cima da sínfise púbica dessa mulher. Professora, e o que é sínfise púbica? Sínfise púbica, gente, é o popular encontro dos ossos da bacia, que fica bem, é aquele osso que está bem em cima do monte de Vênus da mulher, onde tem os pelos pubianos, né? Onde tem nossos pelos pubianos, o monte de Vênus, se nós palparmos, dá para sentir que tem uma estrutura óssea ali, né? Então, ali é o que a gente chama de sínfise púbica. Então, vamos pegar a fita métrica no zero, posicionar na sínfise púbica, segurar, né? Fixar. E aí, vou estendendo toda a fita e vou levar até o topo do útero. Qual é a parte que é o topo do útero, gente? É a parte em que, quando a gente faz a palpação, a gente consegue sentir a parte final, final, entre aspas, do útero, considerando de que de baixo para cima, tá? Daí a gente fixa, né, essa fita do zero lá na sínfise púbica até a extensão que nós conseguimos palpar como sendo o topo do útero, tá certo? Essa medição vai ser em centímetros, tá bom? E aí, se liguem numa coisa, cuidado. A partir da 20ª semana de gestação, vocês lembram que ontem eu disse que na obstetrícia, na saúde da mulher, nós não nos referimos ao tempo de gestação como sendo meses, e sim semanas. E que um mês tem quantas semanas, hein? 4 semanas, né? Se um mês, gente, tem 4 semanas, 20 semanas vão ser quantos meses? Só fazer a regra de 3, né? Um mês igual a 4 semanas, X, que é o que eu quero descobrir, a quantidade de meses, igual ao quê? A 20. Aí eu faço a regra do X, né? Eu cruzo. Eu vou ter o quê? 20 dividido por 4. 20 dividido por 4 dá quanto, hein, gente? 5, né? Então, a partir do 5º mês, que é igual a 20 semanas, anotem isso no caderno de vocês, pelo amor de Deus. A partir da 20ª semana, entre parênteses, vocês colocam 5 meses. O ideal é que o valor da altura uterina, certo? Seja igual, coincida com a idade gestacional. Isso segundo a regra de McDonald's. Ou seja, imagina. Vamos lá. A altura seja igual e coincida com a idade gestacional, ou seja, a quantidade de semanas que essa mulher está gestante.
que é que eu tô querendo dizer? Por nada, amor. O que é que eu tô querendo dizer? Imagina que chega lá no serviço de saúde que vocês trabalham, uma mulher que vocês vão fazer a medida da altura uterina dela, certo? Por essa regra aí de McDonald's. Posicionando ela dessa maneira, pegando uma fitinha, o marco zero da fitinha métrica vocês vão colocar na sínfise púbica, tá bom? E aí vocês vão esticar essa fita até o topo do útero. E aí vão fazer essa medida em centímetros. Aí vocês perceberam, vocês mediram e remediram, quando a gente tá aprendendo, a gente sempre faz mais de uma vez, né? Aí vocês mediram e remediram e prestaram atenção que a medida dessa altura uterina deu 27 centímetros. Pela regra de McDonald's, qual é a provável idade gestacional dessa mulher? Não tem como confundir, ó, veja. A partir do 20º mês. A partir do 20º mês, Pia. A partir da 20ª semana, que corresponde a 5 meses, certo? Segundo a regra de McDonald, se essa mulher tem uma idade gestacional maior que 20 semanas, o ideal é que a altura uterina dela, essa medição aí que vocês vão fazer, dê igual à idade gestacional em semanas. Qual foi o exemplo que eu dei para vocês? De uma gestante que chegou, vocês foram fazer a medição da altura uterina e verificaram que a altura uterina dela é de 27 centímetros. Então, pela regra de McDonald's, qual é a idade gestacional dela? 27 semanas. Fizeram a medida da altura uterina de uma paciente e deu 35 centímetros. Pela regra de McDonald, qual seria a idade gestacional dessa pessoa? 35 semanas. 35 centímetros, 35 semanas. 25 centímetros, 25 semanas. 21 centímetros. Cada semana ela aumenta um centímetro. Isso. Isso a partir da 20ª semana. Por quê? Isso, porque antes da 20ª semana, existem algumas mulheres que, tipo, aquelas que são bem magrinhas, tem uma ex-aluna minha que ela é bem magrinha mesmo. Antes, a menina chegou no 6º mês e mal dava para ver a barriga dela. Então, assim, foi definido cientificamente que a gente considera a partir da 20ª semana, ou seja, a partir do 5º mês, que aí sim, a cada semana, essa barriguinha vai crescer 1 centímetro. Então, pela regra de McDonald, né, se essa mulher tem mais de 20 semanas de gestação, o ideal é que a altura uterina dela seja diretamente proporcional à idade gestacional. Ou seja, 22 semanas de idade gestacional, 22 centímetros de altura uterina. 30 semanas de idade gestacional, 30 semanas de altura uterina, certo? 35 semanas de gestação, 35 centímetros de altura uterina. Isso é o que diz a regra de McDonald, certo? Então, a partir da 20ª semana, não esqueçam, isso só é válido para a partir da 20ª semana. Lembrando que um mês tem 4 semanas, tá certo? Um mês tem 4 semanas na obstetrícia, tá certo, gente? Então, cuidado com isso aí, é algo bem simples, mas que faz total sentido, tá certo? E aí, nas consultas de pré-natal também, em todas,
nós precisamos auscultar os batimentos cardiofetais, que são os BCF, tá certo? Por quê? Porque a partir do momento que eu consigo auscultar que o coração do bebê está batendo, é um sinal indicativo para mim de quê? Que ele está vivo, não é verdade? Agora, se eu faço a ausculta na barriga dessa mulher e não ausculto nada, se esse bebê não se mexe, opa, já acende o sinal de alerta para quê? Que esse bebê pode, por exemplo, ter ido a óbito, Deus o livre, né? Então, em todas as consultas, sem exceção, como é? Cortou. Sim, mas vocês técnicos são totalmente capacitados para fazer isso. Faz sim, pode fazer sim. Faz sim, faz. Nem se preocupe, vocês fazem. Então, para auscultar esses batimentos cardiofetais, gente, é algo bem simples, tá? Pode ser a partir do uso de um aparelho chamado sonar, certo? Que é esse aparelho aqui, ó. Ai, perdão. Que é esse aparelho aqui, que a gente pega essa extremidadezinha, é tipo um aparelho de ultrassonografia, mas o aparelho de ultrassonografia ele fornece exames de imagem, né, pra gente. Esse daqui não, é só de som, só de áudio. Aí a gente liga o sonar, certo? E aí pegamos esse materialzinho, que é tipo um Dopplerzinho, e colocamos na barriga da mulher. E vamos deslizando, usando tipo um gel, aquele gelzinho de ultrassonografia. Aí a gente vai perceber que quando a gente coloca o aparelho em uma determinada localidade da barriga da mulher, a gente consegue ouvir bem direitinho os batimentos do bebê. É um batimento bem acelerado, certo? O batimento do feto, ele é bem rápido, é um batimento galopante que a gente fala que é bem rápido, sabe? E aí, o aparelho estando ligado, nós conseguimos auscultar, né, esse som e é registrado aqui a quantidade de batimentos por minuto. Geralmente 180 batimentos por minuto, é bem aceleradozinho o coraçãozinho dele, certo? Essa é uma das possibilidades de auscultar os batimentos cardiofetais com esse sonar, tá certo? Que é um aparelho eletrônico, tá certo? E existe um aparelho mais simples, mais antigo, mais rudimentar, digamos assim, que é chamado estetoscópio de Pinar, certo? Não é ideal, gente, não é adequado que nós façamos a ausculta dos batimentos cardiofetais com um estetoscópio normal, porque a gente não consegue auscultar com clareza. O estetoscópio é para pessoas extraútero, certo? Para um recém-nascido, por uma criança, para um adulto que está fora da barriga. Para fazer a ausculta de batimentos cardiofetais, ou seja, de BCF, ou nós vamos usar o sonar, ou nós vamos usar o estetoscópio de Pinar, certo? Esse estetoscópio de Pinar é um material nesse formato aqui que vocês estão vendo, em que uma extremidade dele é aberta, tá? E outra extremidade é semi-fechada, não é aberta assim. Ele pode ser de madeira, pode ser de plástico. É bem simples, bem baratinho, certo? E aí, como é que ele funciona? Nós pegamos essa extremidade maior, essa extremidade mais larga, posicionamos na barriga da mulher gestante, né? Ela está deitada em decúbito dorsal.
E a outra extremidade, na outra extremidade menos larga, nós colocamos o nosso ouvido, certo? Aí nós conseguimos auscultar os batimentos cardiofetais. Se não estiverem tão claros, é só mudar a posição, a colocação, né, do estetoscópio de pinar na barriga da mulher, tá certo? Se você tá mais lateral, vá um pouco mais para o centro, um pouco mais para cima, até você conseguir auscultar de forma clara, né? Como é uma técnica mais simples, é um aparelho mais simples, a gente vai precisar de um relógio, né? Para fazer a quantificação, para contar esses batimentos em 1 minuto, né? A vantagem do sonar é que ele já dá automaticamente para a gente aqui no visorzinho, né? A quantidade de batimentos por minuto. Mas a depender do serviço que você trabalhe, você só vai ter o pinar. Então, ou você faz o uso dele, conta no relógio durante 1 minuto, ou seja, 60 segundos, ou você vê por 30 segundos e multiplica por 2. Por quê? Porque 1 minuto tem 60 segundos. Se você vê a quantificação em 30 minutos e multiplica por 2, você vai ter também 60 segundos. E lembrem-se sempre que frequência cardíaca é a quantidade de batimentos por minuto, BPM. Então, a gente precisa saber quantas vezes o coraçãozinho desse feto bate em 1 minuto, considerando que 1 minuto tem 60 segundos, tá certo? Eu, Silvia, como eu sou pé atrás com tudo, eu não gosto não de fazer essa contagem em 30 segundos, não. Eu prefiro fazer nos 60 mesmo, porque pode ocorrer alguma variação da frequência cardíaca, né? Então eu acho melhor não confiar cegamente nesses 30 segundos. Eu faço a contagem nos 60 segundos mesmo, tá certo? Mas isso vai de cada um de vocês, tá certo? Cuidado aqui com esses detalhes, tá certo? Que dizem respeito à quantificação da idade gestacional e a data provável de parto. Não tem como fazer uma avaliação de saúde da mulher sem cobrar isso. Não tem, certo? Então vamos lá. O que é idade gestacional? Idade gestacional vai ser a quantidade de tempo que essa mulher está gestante, como o próprio termo sugere. Idade gestacional, tá certo? E lembrem-se sempre, quando a gente vai quantificar o tempo de gestação dessa mulher, sempre vai ser em semanas, certo? Então, coloque aí no caderno de vocês, IG, né? Entre parênteses, idade gestacional, quantidade de tempo da gestação ou gravidez, né? Em semanas. E aí, Silvia, a gente vai contar aleatoriamente? Não. A gente sempre vai precisar considerar a data da última menstruação dessa mulher, ou seja, a data que desceu a menstruação dela. Quando eu digo a data da última menstruação, gente, por exemplo, se eu, Silvia, vou para uma consulta com a ginecologista, ela me pergunta qual foi a data da sua última menstruação. A minha menstruação desceu o primeiro dia da última vez que eu menstruei, dia 16 de abril, certo? Ela vai dizer qual é a data da sua última menstruação. Ah, não desceu pela primeira vez. A última vez que eu menstruei, dia 16, então a data da minha última menstruação é dia 16 de abril.
tá certo? Não é o último dia do ciclo menstrual, não. Quando eu falo data da última menstruação, não é tipo, eu sangrei até hoje, amanhã eu não tô sangrando mais. Aí a data da minha última menstruação é hoje. Não. É a data que no mês desceu o seu primeiro sinal vermelho. Certo? Isso é o que a gente chama de data da última menstruação. Beleza, tô aqui de boas. Hoje é dia 20. Minha menstruação desceu hoje. Então, a partir de hoje, dia 19, é a minha DUM, data da última menstruação. Primeiro sinal vermelho não desceu hoje, dia 20 de abril. Então, a minha DUM é 20 de abril, certo? Por que que eu preciso saber isso? Porque quando a gente vai calcular a idade gestacional, ou seja, a quantidade de semanas que essa mulher está grávida, nós precisamos de referência, de ter como referência a data da última menstruação, a DUM, e o dia atual, o dia que eu estou consultando essa paciente. Então, daquele dia que desceu o primeiro sinal vermelho dela até hoje, é que eu vou considerar como as semanas para contar o quê? A idade gestacional dela. Tá certo? E aí, por que que isso é importante? Porque a depender, gente, vejam nesse gráfico aqui que está no slide, a depender da idade gestacional, ou seja, da quantidade de semanas que essa mulher está gestante, existe gráficos, né, que eles apontam a quantidade mínima, a quantidade média, a quantidade máxima e a quantidade insuficiente de ganho de peso que essa mulher pode ter. Tá certo? Então vamos lá. Imagina que a mulher, acompanhe comigo aqui na setinha, tá bom? Imagina que a mulher, ela está com 16 semanas de gestação, certo? 16 semanas de gestação seriam quantos meses? Pega 16 e divide por 4. Então, vão ser 4 meses de gestação. 16 semanas de gestação. Imagina que essa pessoa está com 16 semanas de gestação. A idade gestacional dela é 16 semanas. Mas ela ainda não engordou nenhum grama. Não engordou nada. Então, ó, em 16 semanas de gestação, se ela não engordou nada, eu vou colocar um pontinho aqui, né? Vejam que esse pontinho está se localizando abaixo da linha que é considerada como um ganho muito baixo de peso. Isso não é bom para essa mulher, certo? Mas aí imagina que essa gestante ela está com 16 semanas e ela engravidou 4 quilos nessas 16 semanas. Então, aqui, ó, 16 semanas, engordou 4 quilos. Vou colocar um pontinho aqui. Ela engordou, ela teve um ganho ponderal acima da média esperada, ó, porque tá acima da curva que é considerado como a média de ganho de peso. Tá certo? Um exemplo, uma pessoa que está com idade gestacional de 24 semanas, aqui, ó, e ganhou 14 quilos. 24 semanas, 14 quilos. Vou colocar um pontinho aqui, ó. Ela ganhou muito peso, gente. A questão do ponto de encontro da idade gestacional dela e o ganho ponderal, o ganho de peso, está se localizando acima da curva, que é considerado como o máximo de ganho de peso. Isso é positivo para a gestante? Não. Isso é positivo para o bebê? Também não.
tá? Então, a gente tem essa proporcionalidade da quantidade de semanas de gestação e a quantidade de ganho de peso. Então, por isso, uma das importâncias, né, de nós sabermos calcular a idade gestacional, tá certo? E aí, como é que existem as maneiras de nós calcularmos essa idade gestacional, há quantas semanas essa mulher está gestante, né? A partir da data da última menstruação. Eu não vou contar do primeiro dia de sinal vermelho dessa mulher até o dia da consulta. Então, teoricamente, nós precisamos saber a DUM, né? A data da última menstruação. Existem duas possibilidades. Essa DUM é conhecida ou não? Acredite, tem mulheres que não sabem a data da última vez que menstruou. Por quê? Porque tem um ciclo muito irregular, né? Em alguns meses essa menstruação desce no início do mês, em outros meses no meio, outros meses no final. Foi um acidente de percurso, não foi uma gestação que estava sendo planejada, então ela não fazia esse controle do primeiro sinal vermelho de cada menstruação dela, né? Mas já existem mulheres que fazem o controle bem direitinho. A primeira pergunta que você vai fazer é: a DUM, a data da última menstruação, é conhecida? Se sim, se essa mulher sabe lhe dizer qual foi o dia que desceu a última menstruação dela, o que é que você vai fazer? Você vai pegar esse dia da última menstruação dela, vai pegar o dia que desceu o sangue pela última vez nela no mês, né? E vai somar a esse dia, a essa data, a quantidade de dias desde a DUM, né, até a data da consulta e dividir por 7. Vamos com calma que a gente consegue entender melhor com o exemplo, tá? Mas lembrem-se, para a determinação da idade gestacional em semanas, você sempre vai ter duas possibilidades a partir da data da última menstruação. Essa sua paciente conhece a data, ela sabe lhe dizer com exatidão quando foi que desceu pela última vez, o primeiro dia que desceu pela última vez a menstruação dela. Tem a possibilidade de sim e tem a possibilidade de não. Ela vai dizer: eu não sei. Rosália, eu não sei quando foi que o dia exato que minha última menstruação desceu, eu não sei. Aí você vai perguntar para ela. Mas assim, você se lembra se foi no início do mês, no meio do mês ou no final do mês? Pelo menos isso a pessoa vai saber, ou espera-se que saiba, tá certo? Aí se ela disser, eu não lembro a data exata, mas foi no início do mês. Por convenção, por regra, na obstetrícia, se ela não sabe a data da DUM, mas ela sabe que foi no início do mês, a gente considera como tendo sido a DUM dela no dia 5 daquele mês específico. Eu não lembro a data específica, mas eu lembro que foi no meio do mês. A gente vai considerar como padrão o dia 15, tá certo? Eu não lembro, mas foi no dia, eu não lembro a data específica, mas foi no final do mês. Se ela tá dizendo que foi no final do mês, vamos considerar como regra o quê? O dia 25, tá certo? Início, meio e fim do mês, caso ela não saiba a DUM, a data específica da última menstruação. Sabe pelo menos se foi no início, no meio ou no final do mês? Se sim, lembre-se do padrão: dia 5, dia 15, dia 25, tá certo? Se ela conhece a data da última menstruação, se ela sabe direitinho, a última vez que eu menstruei, o primeiro dia que eu sangrei da última menstruação foi tal dia, certo? Então, eu vou pegar essa DUM, certo?
Vou adicionar a quantidade de dias até o dia da consulta e vou dividir por 7, certo? Vamos ver um exemplo, tá? Porque a gente precisa, gente, saber essa idade gestacional. Por quê? Porque a partir da idade gestacional, a gente vai ter o quê? A data provável do parto. A gente não sabe que uma gestação, para o bebê nascer prontinho, para ele nascer a termo, ela tem de durar no mínimo 37 semanas, que equivale a 9 meses, ou estourando a 41 semanas e 6 dias. Nós sabemos que a definição de gestação é isso: o período de desenvolvimento fetal, que compreende um tempo de 37 semanas a 41 semanas e 6 dias, certo? Nós temos como prever a data provável do parto, ou seja, a data provável que esse bebê vai nascer a partir da idade gestacional. Se essa idade gestacional for 37 semanas, ele já está pronto para nascer? Tá. Né? Mas aí a gente só tem como calcular, como prever essa data provável do parto, né? Se nós tivermos pelo menos a idade gestacional. E para termos a idade gestacional, a gente precisa ter uma ideia da data da última menstruação, tá certo? Para a data provável do parto, DPP, conseguimos prever a data provável do parto a partir de 3 possibilidades: pelo uso do calendário, pelo uso do gestograma e pelo uso da regra de Nageli, certo? Vamos enfatizar essas duas últimas opções: gestograma e Nageli. Mas eu quero que vocês aprendam bem direitinho a regra de Nageli, que ela cai em toda prova, em todo concurso, em todo processo seletivo. Não dá para vocês cursarem saúde da mulher e não saberem como funciona a regra de Nageli, certo? Para a previsão da data provável do parto. Vamos lá. Só pincelando por cima, o método de nós conseguirmos definir, né, a data provável do parto a partir do uso do calendário, a gente precisa considerar que a duração média da gestação de uma mulher é de 40 semanas. Lembra que vai ser de 37 a 41 semanas e 6 dias, então no meio de tudo isso a gente tem 40 semanas. E dentro de 40 semanas nós temos 280 dias. Então a duração média da gestação normal para o bebê nascer a termo é o quê? De 280 dias ou 40 semanas. Em 40 semanas, a gente tem uma média de 280 dias, a partir da data da última menstruação. Mas isso aqui não é o que me preocupa para vocês entenderem, para vocês aprenderem. Eu preciso apenas que vocês saibam que isso existe, tá certo? Existe o gestograma, tá certo? O que é gestograma? É um instrumento que foi desenvolvido, uma espécie de calendário gestacional em que nós, girando a seta desse calendário gestacional e apontando a data da última menstruação, automaticamente nós já temos como prever a data provável do parto. Mas isso eu não acho muito indicado, porque isso é trabalho de preguiçoso. Olhem aqui junto comigo o exemplo de um gestograma. É como se fosse um disco, é um instrumentozinho, um disco, uma régua em formato de disco, certo? Em que, se ele é redondinho, né? Se ele tem formato de disco, deixa só eu finalizar aqui